Olá, boa noite! Tudo bem, gente? Estamos aqui novamente ao vivo. E eu já vou começar falando, gente, que hoje nós vamos ter um grande bate-papo, um bate-papo muito especial, com um testemunho lindo, com a Gabriela Rigotti. Daqui a pouco ela vai entrar. E é isso, gente. Nós estamos nessas maratonas de lives de testemunho que são promovidos pelo Movimento Experience. No dia 21 de junho, às 17 horas, vai ter um encontro para quem busca transformação espiritual, emocional e mental, que é o Mentalidade Experience, que vai ser um momento onde vai ter várias palestras ali com o Anderson, com o Paulo, com a Priscila e com o João. Eles vão estar ali levando vocês a viver uma experiência extraordinária. Então, essas lives de testemunho que estão acontecendo é promovido pelo Mentalidade Experience. Então, eu vou falar de novo. Dia 21 de junho, às 17 horas, vai ter o Mentalidade Experience. Contamos com vocês, tá bom? E é isso, gente. Eu sou Ju Elisa, mais conhecida como Júlia. Estou aqui para conversar com a Gabriela Rigotti. Ela vai dar o testemunho dela, falar um pouco da vida dela antes de conhecer Jesus e depois que Jesus entrou na vida dela, falar o que o Senhor fez na vida dela. E eu já vou pedindo para vocês mandarem o aviãozinho, convidar as pessoas para entrar na live, para vir conhecer mais essa história linda. Porque onde Jesus entra, nada fica mais igual. Quando Jesus chega no lugar, tudo se transforma. E o intuito dessas lives, né, como eu já falei, é realmente levar o nome de Jesus, incentivar as pessoas, trazer coragem, trazer encorajamento, para que as pessoas venham buscar ao Pai, né? Às vezes as pessoas estão tão desanimadas, tão tristes, e tem um Pai extraordinário que está ali só esperando. Que a palavra de Deus fala que aquele que bater a porta, abrir-se-vos-á. E a gente está aqui incentivando você a bater nessa porta, para que Jesus entre na sua vida. Tá bom? Só vou esperar aqui ver se a Gabi já entrou aqui na live para eu mandar o convite para ela, pra gente começar esse grande bate-papo. E enquanto isso, vai convidando, vai mandando aí o aviãozinho. E você que tem alguma pergunta para a Gabi ou para mim, pode deixar aqui a sua pergunta que a gente vai ter o maior prazer de responder, tá bom? Então, novamente, essas lives, né, para vocês que já entraram aqui, enquanto a Gabi chega para que eu chame ela, essas lives, tanto as lives que eu faço aqui entrevistando as mulheres e tanto as lives que o meu marido, João, faz entrevistando os homens, essas lives, elas são promovidas através do Mentalidade Experience. É um evento que vai acontecer dia 21 de junho, às 17 horas, para você que quer para você que busca uma transformação espiritual, emocional e mental, tá? É para você essa live. Boa noite, a Márcia, a mãe da Gabi, prazer! Que legal você aqui, bem-vinda! Que delícia! Vamos então já chamar a Gabi. Vamos chamar a Gabi para entrar ao vivo. Ê! Oi. Entrou! Ê! Graça e paz, Gabi. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tá tudo ótimo. E com você, Ju? Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora a gente conversar esse bate-papo agora que vai ser sobre Deus, né? Maravilhoso falar sobre Deus, né? Exatamente. É o melhor assunto, é o que eu mais gosto de falar. Ah, que bom, que ótimo, então. Se quiser dar oi pro pessoal, tem bastante gente. A sua mãe tá aí, já falou que ela é mãe da Gabi. A Leila também tá aqui. A Olha. Leila Faria. Deixa eu ver, quem mais? Pituca, Luna. Ai, é a Marika. Olha, que legal! Graças e paz, Márica. A minha sogra também tá aqui. A Elaine também tá aqui. A Maria Gabriela também tá aqui. Tem uma galera já aqui para para estar com a gente nesse bate-papo. E Combinado. para começar, Gabi, fala de você, se apresenta e depois você pode falar da sua infância, se você nasceu no lar cristão, como é que foi esse início da sua vida e aí a gente vai conversando.
Combinado. Bom, então eu sou a Gabriela, eu tenho 31 anos, tenho o Paulinho, que vai fazer 2 anos, e tenho o Levi, que estamos aqui por volta de uns 6 meses. Desculpa, sou casada com o Douglas, meu marido maravilhoso, Ah, incrível, é incrível mesmo, em todos os sentidos, um homem muito bom. Eu sou fisioterapeuta, eu já tenho aí uns 10, 11 anos de formada. E eu fiz várias especializações, muitos cursos, me aprofundei muito para entender mais sobre o comportamento do corpo humano. Ontem eu ministrei sobre fisioterapia e Bíblia, porque eu buscava muito entender mais sobre como eu tratava toda a mecânica, mas a dor persistia. Então eu quis estudar mais, aí me tornei especialista em dor também, até que eu entendi depois, né, há 4 anos, que foi realmente quando eu tive uma vida completamente transformada, quando eu conheci Jesus e tudo foi transformado. Aí eu entendi de onde de fato é que o tratamento se inicia, que é na alma, né? E aí, unindo a biomecânica com a alma, eu tenho muito sucesso terapêutico, eu tenho as meninas que trabalham comigo dessa forma, o Douglas também, super, né? Mas o Douglas já é cristão, mas com elas eu converso muito sobre isso. E essa foi essa minha caminhada mais profissional, né? uhum. E bom, eu também posso acrescentar, né, que profissional. Então nós temos eu e o Douglas uma clínica em São Paulo e temos uma em Atibaia também. Amém. É, Sobre a minha infância, olha, os meus pais sempre foram pessoas maravilhosas, sempre cuidaram muito bem de mim, do meu irmão, sempre deram ótimos exemplos para nós, presentes, a gente passeava, todo final de semana a gente dava uma voltinha. Eu estudei até a quarta série numa escola pública. Depois meu pai se esforçou muito, muito mesmo junto com a minha mãe para poder pagar uma escola particular para mim, para o meu irmão, para a gente conseguir fazer um tempo de inglês também, para ajudar na nossa caminhada profissional depois mais velhos. Então, assim, são pessoas incríveis. É lógico que assim, eles fizeram tudo aquilo que para eles, que eles tinham entendimento, eles Uhum, sabiam que era o melhor que eles estavam fazendo, né? uhum. Então, às vezes aconteciam, eu via que meus pais se desentendiam, brigavam, tinha umas gritarias e tudo mais, via minha mãe chorando diversas vezes, o que me magoava bastante, mas depois eles Que conversavam, aceitável, né? que é algo que eu e o Douglas a gente tem muito bem combinado, de nunca brigar na frente do Paulinho, sempre pedir perdão um pro outro na frente dele, conversar, Uhum, explicar que isso são coisas muito importantes que a uhum, gente aprendeu depois de convertido, né? E e o tempo foi passando, passando. Depois, quando eu saí da escola, eu não sabia o que fazer, que profissão que eu seguia, porque eu era muito confusa. Eu sempre tive diversos problemas com ansiedade, com não me entender. A questão do vazio era constante, porque eu Ô, pensava, ai, ô, ô, Gabi, então você teve ali uma infância com muito amor, né? Cuidado, carinho, atenção. Você teve um encaminhamento dos seus pais ali, teve uma infância feliz, né? Mas, tive. graças a Deus por isso. E esse vazio, então, já era desde cedo. Você já tinha essa percepção desse vazio desde cedo, mesmo tendo pais carinhosos, pais presentes, uma família ali presente, você já tinha esse vazio desde a infância, né? Desde criança. Eu sempre sentia. Sempre senti. Eu sempre sentia vontade de chorar. Eu tenho um irmão que agora, graças a Deus, a gente se dá melhor, mas durante a infância e a adolescência a gente não se dava bem. Então Uhum. eu também chorava muitas vezes escondida por causa disso, porque eu não queria que fosse assim, mas ao mesmo tempo eu não conseguia fazer nada para mudar, e me cobrava e chorava. Então, assim, mas essa questão do vazio foi algo que persistiu na minha vida incrivelmente, desde sempre, de sempre, de sempre. E quando chegou na hora de escolher a profissão, Uhum. eu fiquei completamente perdida, porque eu colocava no Google, né? Era Terra, Eu www.terra. lembro, eu lembro. Eu colocava assim, que profissões são as melhores? Que profissão ganha mais? Que profissão não sei o quê? E eu, gente, mas eu não gosto disso, eu não gosto disso. Eu ficava tão, né, tão
perdida mesmo, né? Literalmente. Ô, Gabi, só para a gente não perder esse ponto, o João colocou uma pergunta muito legal, depois você volta. Você está conseguindo ler? Como identificar se a vontade de chorar é vazio ou hormônios? Ai, perfeito. Ótima pergunta, né? Isso. Então, é assim, a questão hormonal, normalmente ela tá ligada, digamos, a uma mudança drástica no sistema corpóreo. Então, a menina que vai menstruar, ou a menina que é, está passando mesmo, porque o ciclo menstrual, até ele equilibrar e tudo, passa por várias coisas, mas normalmente alguns dias isso vem acontecer, afetar a parte hormonal. Ou o homem também, quando ele entra na fase da adolescência, existe um boom de testosterona muito, se eu não me engano, são 15 vezes mais intenso, bem na Uau! 12 a 13 anos, por isso que normalmente os meninos ficam às vezes mais fechados, mais sensíveis, ou às vezes mais agressivos, varia também em relação a Uhum. isso. Mas é comum alguns também ficarem um pouquinho mais chateados e buscaram, e também se sentem vazios, né? Porque tá junto, né? Afeta a alma. E ou também a mulher na fase da Uhum. menopausa. Quando ela entra na fase da menopausa, que tem uma queda abrupta de hormônios, dá também bastante vontade de chorar. Gestante, o nenê nasceu, muda muito a questão hormonal. Uhum. E quando é mais essa parte do vazio, é, eu defino como uma busca incessante de algo que você nunca consegue alcançar, mas você sempre quer alcançar. Então, Uhum. assim, você tenta, mas não consegue. Você tenta, mas não consegue. Até que chega um momento que você fala, chega, entendeu? Uhum. Eu já tentei tantas vezes e todas as vezes fui ineficaz, para Uhum. que eu vou continuar nesse desgaste, né? E isso tem uma ligação direta com depressão, ansiedade e estresse. Nossa, que Porque interessante. o nível, o nosso cérebro, ele começa a produzir o que a gente chama de neurotransmissores, que são Uhum. os ruins, né? Que fazem o nosso cérebro inflamar. Então, assim, inflama, a alma começa a se sentir nessa busca incessante de ter algo que ela não consegue, como, por exemplo, um bom relacionamento com meu irmão, que eu não conseguia ter, e hoje, graças a Deus, a gente se dá melhor. Mas eu queria ter, eu me esforçava, até que chegou um momento que eu falei, chega, sabe? É mais fácil eu abrir mão e chorar mesmo, que não vai adiantar em nada, né? Uhum. Assim como a profissão, eu tentava pensar em algo, e eu, nossa, mas eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Isso me estressava, me incomodava, e era choro atrás de choro. Então, eu acho que eu respondi a pergunta do João. Respondeu sim. Até eu fiquei aqui pensando. Então, dá para perceber quando essa tristeza que você tem é hormônio e quando não é. Em uma pessoa saudável, lógico, não numa pessoa que está com depressão ou não, mas uma pessoa saudável que sente esse vazio, não está no hormônio, não passou por nenhum estresse recente, né? Tá com esse vazio aí, dá para fazer essa diferença. Eu entendi. Bem respondida. Exatamente. E aí, quando chegou na hora da profissão, né, que acho que foi esse momento que eu tinha parado, né, Aham. eu comecei a refletir em coisas que já tinham passado na minha vida. E um dia, talvez eu tinha por volta de 13 anos, eu comecei a sentir muita dor no meu joelho. E o médico falou assim: olha, você tem que fazer fisioterapia. E quando eu fui fazer fisioterapia, foi do convênio, mas eu fui muito bem atendida. E eu falei para ela, eu falei assim, nossa, eu gosto de fisioterapia. E eu lembro que ela me passava exercícios para eu fazer em casa e eu fazia. E ela gostava, ela falava assim, nossa, que bom que você fez, é por isso que você está melhorando. E eu achei esse contato, esse cuidado tão especial, porque, nossa, eu não conseguia fazer educação física, né? Porque eu estava com muita dor no joelho, e eu fiquei tão bem depois. Uau! E aí foi uma questão, foi um estalo que aconteceu comigo. Eu tinha prestado para enfermagem e eu não lembro se era veterinária. Eu não sei qual foi a outra profissão, odonto, enfim, eu coloquei alguma coisa, porque eu não Eu, gostava eu, nada. eu já vejo Deus agindo aí, sabe? Porque a profissão te encontrou, né? Não foi você que encontrou a profissão. E mais pra frente você vai falar do que você usou sua profissão para fazer do outro lado do continente, né? Então eu já vejo que foi Deus
agindo ali. Porque hoje, eu te conheci tem um ano, né? E você fala da fisioterapia, seus olhos brilham. Você ama tratar de pessoas, né? Porque você gosta de pessoas. E essa profissão, eu acho que ela caiu muito certinho em você, porque você gosta do toque, de abraçar, cuidar de pessoas, e você trabalha justamente com isso. É sensacional. Eu sempre falo que eu não poderia estar em outra profissão. Era o que tinha que ser. E foi Sim. assim, e é lindo como mesmo quando a gente tá numa vida completamente errada, a gente não tá fazendo as coisas certas, não tá seguindo aquilo que Deus quer que a gente faça, ele vem e põe as mãos e guia. Porque eu lembrei dessa fisioterapeuta, assim, na hora praticamente quase do vestibular, que eu parei e pensei, nossa, eu bem que poderia ir para fisioterapia. E eu consegui, eu prestei para esses outros cursos, que eu nem lembro quais eram, aí eu passei e consegui migrar para físio, né? E aí foi incrível. O meu tempo de faculdade assim, eu sempre fui muito estudiosa, nunca tirei nota vermelha na faculdade, nunca peguei DP, tinha muita vergonha mesmo disso, sabe? Falava assim, não, eu tenho que me esforçar, até porque eu fiz o FIES, que é o financiamento estudantil. Então, assim, eu sabia, não, eu não posso, porque eu já tenho essa dívida a pagar e eu sei que se eu não estudar, a DP vai somar com a dívida, o valor vai ficar muito mais alto, eu preciso dar meu melhor, preciso dar meu melhor. Então, o foco era o dinheiro. Eu pensava, Ô, Gabi, e nessa fase de que você prestou o vestibular, você estava com quantos anos? Ali 18, 17, 18? ó, pra você ter ideia, com 17 anos, como eu tava tão perdida, com 17 anos eu passei em uma faculdade, a Federal do Rio Grande do Sul, para zootecnia. Eu fui até lá, eu fiz a inscrição, aí eu desisti. Falei, não, eu não quero isso, eu não quero ficar aqui, eu não gosto daqui. Era um lugar que eu também era bem interiorzão, eu não tava me sentindo bem. E aí, em 18 anos, eu tinha 18 anos quando eu comecei a faculdade. Mas olha só que interessante, que eu quero chamar a atenção das pessoas, para quem é pai. Olha só como é bom você ser presente na vida dos seus filhos. Ainda que a gente comete erros, porque ninguém está livre disso, os pais da Gabi foram ali presentes, cuidaram, levaram para a escola e com 18 anos ela estava com a cabeça bem resolvida para ter uma profissão, estava ali buscando uma profissão, preocupada em honrar ali o FIES, né, o empréstimo estudantil que ela fez, com a mente direcionada para uma profissão, porque tem tanta jovem de 18 anos totalmente perdida, né, grávida já eu não sou contra ninguém, gravidez não é nada disso, mas olha que interessante ter uma base de pais presente, de pais que estão ali direcionando a gente, porque a gente acaba tendo a direção de onde seguir. Ela é uma prova viva disso, porque ela com 18 anos preocupada com o vestibular, em ter uma profissão, e não, eu tenho que honrar, eu tenho que estudar, não posso tirar nota vermelha. Porque teve uma base, teve mãe, teve pai presente. Exatamente. E eu lembro que, assim, foi um período muito complexo, porque eu estudava. O primeiro ano foi tranquilo, porque eu estudava de manhã e aí à tarde eu podia. Eu fazia faculdade de manhã e à tarde eu podia ficar estudando e tudo mais. No segundo ano eu comecei estágio e a faculdade foi para noite, não tinha mais turma de manhã. Aí eu passava o dia no estágio e à noite eu ia para a faculdade. E assim, era tão cansativo que realmente, assim, se não fossem os meus pais, eu não sei. Eu lembro que o estágio era muito puxado, e eu ganhava pouco, sei lá, eu não lembro se eram R$ 400, uma coisa assim por mês, R$ 500, Uhum. algo assim. E aí eu tinha que, né, a minha mãe me ajudava um pouco no bilhete único, minha mãe fazia marmita para mim, fazia lanchinho para mim. Nossa. Mas assim, era bem complexo, porque eu não conseguia fazer mais nada. Aí eu não cuidava da minha mente, era só acorda por volta de umas 5 horas da manhã, para 5h30, 6 já tinha que estar saindo, para conseguir chegar em casa quase meia-noite. Todo dia. Meu pai Nossa. todo dia me esperando no ponto, bonitinho. Isso. A importância de um pai presente na vida de uma mulher, que aí ela sabe como escolher o marido. Como tem que ser tratada. Se o meu marido não for me buscar nos lugares, é melhor correr. Porque meu pai me buscava, né? O meu pai me buscava, o meu pai estava aqui. E com essa visão que a gente escolhe o marido, com o carinho, com o amor que o nosso pai nos dá. Então, papai, fica atento às suas filhas meninas, tá?
cuida delas, coloca elas em seu colo, porque filha que não senta no colo de pai, senta no colo de qualquer um. Fiquem atentos, tá bom? Eu vou sempre trazer essas colocações, porque é sensacional. Às vezes a gente não dá valor para esses detalhes, mas hoje a gente te conhece. Você é uma mulher sensacional. Você já viajou para o outro lado do mundo para fazer a obra de Deus, que eu quero que você fale mais para frente. E tem uma base lá dos seus pais, né? Que eles estiveram ali com vocês, eles colocaram você no mundo e seu irmão, eles estiveram aí cuidando, com dificuldades, né? Que não é fácil, mas hoje o resultado tá aqui, ó. Então, tenha paciência com seus filhos, sabe? Incentivam. Chega triste em casa, para ouvir, conversa com eles, sabe? Pergunta o que está sentindo, dá um abraço, dá um beijo, leva para a escola, busca da escola, mas não abandone seus filhos emocionalmente. Isso. Isso. E foi muito. Mas enfim, eu tava falando dessa fase, né, de trabalho intenso, e assim foi até o último ano da faculdade, né? Graças a Deus, assim, eu tive muitas boas oportunidades de emprego, sempre estudei bastante, sempre quis honrar. No meio desse período, a minha vovozinha, que morava do lado mesmo, a mãe do meu pai, ficou bem doentinha, e era tão bom poder ir lá, cuidar dela, estar com ela, só que ao mesmo tempo o meu tempo era tão restrito, então ficava tudo tão corrido. Foi bem difícil. Tiveram milhões de momentos que assim eu não sabia se eu chegava em casa quase meia-noite, minha mãe deixava a minha comida lá, um prato enorme, cheio de coisa. E assim, às vezes eu pensava, nossa, eu quero comer mais. Só que se eu comer mais, eu vou dormir pouco para conseguir acordar amanhã. Então é melhor eu comer só um pouquinho para eu conseguir dormir logo, senão eu não vou conseguir descansar o quanto que eu tô cansada, né? Mas mesmo assim, foi um tempo muito duro, mas necessário, porque é aquilo, o sofrimento ele precede a glória. Então a gente tem que entender que para cada coisa há seu tempo, mas em questão de uma parte mais religiosa, espiritual falando, eu não tinha base nenhuma mesmo. Na verdade, quando eu era criança, eu fiz a catequese, porque os meus pais mandaram eu fazer, mas não havia nenhuma frequência de, vamos na igreja, os meus pais, eles sempre seguiram um pouco do catolicismo, mas também iam no centro espírita, e eu sempre estava acompanhando, eu acompanhava eles. Conforme o tempo foi passando, é que eu quis buscar mais, quis entender mais, porque eu questionava bastante. Na fisioterapia mesmo, eu questionava muito, tá, mas por que esse melhora e esse não melhora? Mas por que gelo nesse, por que calor nesse? E eu começava a me questionar, tá bom, mas porque tem Bíblia na minha casa, na Bíblia em todos os lugares, mas eu não vejo ninguém lendo. Por que ninguém ora antes de comer? A gente não tem que agradecer o nosso alimento? E eu começava a pensar essas coisas, mas eu não fazia nada, eu só Que pensava. interessante! Que interessante! Não, é engraçado até, né? Não, é interessante porque já era o Espírito Santo movendo você mesmo. Se preocupar com esse tipo de situação, porque eu acho que eu nunca me preocupei com isso. Tipo, tem a Bíblia e ninguém ora, né? Por que não ora antes tem a Bíblia e ninguém lê? Por que não ora antes das refeições? É interessante esse tipo de questionamento para uma menina de 19, 18 anos, sabe? Que não Só teve uma base, né? Que não teve uma base cristã, que não teve um ensinamento cristão, tem esses questionamentos. Eu só posso dizer que o Espírito Santo mesmo já te tocando já. porque assim, pra mim, o que me preenchia de uma forma superficial era festa, balada, bebida, cigarro, eram coisas que assim, superficialmente me preenchiam. Tá bom, então hoje vamos reunir as meninas, vamos na balada. Tá bom, aqui é gostoso, a musiquinha, não sei o que lá. No outro dia é o vazio. É assim, eu busquei na noite anterior encontrar algo que eu nunca consegui ter, que é uma felicidade real, é uma presença real, que isso a gente não vai conseguir com nenhuma coisa, não é palpável, né? Eu ficava muito inquieta, porque no outro dia, sempre quando eu acordava, eu pensava, que vergonha. Mais uma vez eu fui pra balada, eu bebi, eu fiz tudo que eu não deveria fazer, eu dirigi o carro super bêbada, cheguei na casa dos meus pais bêbada, entendeu? E por que eu fiz isso de novo? Porque eu queria ser mais feliz, porque eu queria ser mais, eu queria fazer aquilo que todo mundo fazia.
Porque é isso, né? Ai, não, vamos pra balada, vamos pra festa, vamos. Ah, todo mundo vai, por que eu também não posso ir? E eu ia, e eu fazia, só que eu sempre tive muito medo dos meus pais. Medo de, ai, não, mas isso vai ser feio pros meus pais verem. Imagina se meus pais soubessem, imagina se os meus pais descobrissem. Sempre eu ficava com medo. Pode, Uhum. achei que você ia falar. Não, a sua mãe comentou, ela falou que a linha de raciocínio sempre foi honestidade, dignidade e respeito a todas as pessoas, independente de qualquer situação. Sim. Assim, mas era essa busca que eu fazia. E isso começou desde sempre, na verdade. Quando eu tinha, acho que talvez uns 16 anos, que foi meu primeiro namoradinho. Ah, e também, já também era baladinha, era festinha, eram barzinhos, muito barzinho, muito barzinho. Eu lembro que eu queria sempre narguile. É tão engraçado, sabe, Ju, que quando você me chamou pra live, eu tive que parar, pensar em. Gabi? Gabi? Eu não tô te ouvindo. Voltou? Ah, agora voltou. Agora voltou, não estava te ouvindo. Tá tudo bem. Então, assim, eu não sei se você pegou essa parte, que quando você me convidou, eu tive que parar e pensar Sim. em como era. Porque eu já não conseguia mais lembrar de quem eu era. De fato, é isso. A nova criatura, tudo se fez novo. Então, assim, o que aconteceu antes, o que eu vivi antes, eu não conseguia nem mais lembrar. Eu falava, nossa, mas eu preciso dar alguns detalhes do meu testemunho, Senhor. Então, me ajuda a lembrar de alguns pontos específicos, né? Porque foi tanto sofrimento, tanta busca existencial, tanta ansiedade, tanta preocupação que hoje eu falo que desnecessário. Se eu soubesse antes disso, nossa, e eu lembro que assim, a zoeira era, é o crente, como que era? Tinha a zoeira da Bíblia, vai ler a Bíblia, você não sabe o que fazer, vai ler a Bíblia. Jesus não sei o que, sabe? Sempre essa era a zoeira. Mas hoje eu penso, nossa, se eu tivesse andado com esse povo, eu já teria sido feliz desde novinha, eu já teria entendido o meu propósito, porque eu sempre buscava quem eu sou, para que eu sirvo. E eu nunca entendia. Nunca entendia, só chorava. Chorava assim, não sei lá para quê. Acho que é para fazer alguma coisa, né? Um dia eu vou saber. E aí, é, aí eu vou. Então, na faculdade, olha como Deus é bom, né? Na faculdade, eu comecei a fazer estágio numa academia. Dessa academia, quando eu saí, uma professora de lá, a Priscila, que é assim, é uma amiga que eu tenho muito amor. Ela é cristã, sabe, assim, bem raizona, raizona. E ela era minha chefe, né? Minha líder. Ô, E Gabi, pera aí, a atriz falou que travou. Gente, já voltou ao normal? Escreve aí pra gente, por favor, porque a gente tá aqui conversando normal. Já voltou, gente? Quem tiver aí ouvindo, escreve aí se já voltou, se vocês estão ouvindo a gente normal, tá bom? por favor. É porque parou aqui no comentário. Ah, normal. Obrigada. Obrigada, amor. Sabe que aqui não aparece nenhum comentário mais pra mim. Já voltou. O João falou que tá tudo certo, que tá normal. A Pamela também falou que tá normal. Pode continuar, Gabi. Tá bom. Se aparecer alguma coisa, você me avisa, porque aqui já Tá não bom. tá. Tá A bom. sua mãe falou Então, que tá normal. beleza. Então, obrigada, gente. Então, a Priscila, o que ela fazia? Ela me evangelizava. Ela falava de Jesus pra mim. Eu nunca vou esquecer as primeiras vezes que, assim, acontecia alguma coisa e eu contava pra ela, porque a gente era muito amiga, né? E ela falava, ela me dava um conselho e ela falava, Gabi, vamos orar? A E ela Priscila orava. era sua amiga da faculdade. Não, olha isso, eu trabalhei em uma academia fazendo estágio. Aham. Ela trabalhava lá também, eu era estagiária dela. Ai, olha só que. Olha de novo a sua profissão, né? Olha Não, de novo. aí quando eu saí da academia, não deu 2 dias, ela ligou pra mim, Gabi, o que você tá fazendo? Vamos trabalhar comigo? Uau! Aí eu falei, eu quero muito.
E fui. E aí, eu tava contando, né? Que aí, às vezes eu tinha algum problema, alguma coisa, e eu ia lá conversar com ela e tudo mais. E eu tava tipo, super em pecado, né? Tudo errado. E aí ela falava, Gabi, vamos orar? Aí eu só falava, sim. E aí ela orava. E assim, depois eu ficava pensando, que brisa. Não entendia nada, nada. E assim, e eu falo hoje pra ela, você não imagina quanta sementinha você plantou em mim. Você não imagina. Porque nunca, Ju, nunca na minha vida eu tinha contado um problema pra alguém e essa pessoa tinha falado pra mim, Vamos orar. me dado uma instrução guiada por Deus, porque ela sempre me dava ótimos conselhos. Para, respira, vamos conversar melhor. Será que não aconteceu? Ela me dava outra perspectiva e falava: agora vamos orar, que o Espírito Santo ele vai ajudar a gente a chegar no melhor foco da nossa conversa. E eu sempre pensava: o que que ela tá falando? O que que é Espírito Santo? Eu só sabia fazer assim da igreja. Eu falava: o que que é isso? É uma dessa parte aqui. Ô, Gabi, mas olha só que interessante. Novamente, eu quero chamar a atenção das pessoas. Se tem alguém do seu trabalho querendo desabafar, querendo falar, e você não quer ouvir, nossa, que chato. Mas, de novo, ouça. Ouça e começa a fazer igual a Priscila. Começa a dar conselhos ali, faz a pessoa olhar por outra perspectiva. E amanhã você chama ela para orar, porque olha aí, ó. A Priscila fez isso com a Gabi está aqui. E a Gabi está fazendo com outras pessoas. Então, você que trabalha fora, que tem amigos que vêm desabafar, ouça seus amigos e dá ótimos conselhos para eles E saiba para quem pedir conselhos. Não sai também. falando para todo mundo, né? Porque a gente sabe disso. Assim como naquela passagem que. Ai, desculpa, ontem você tava fora, mas em Gálatas 2. Agora eu esqueci, é 2, 10 a 11, uma coisa assim, que Paulo, ele voltou a Jerusalém com Barnabé e Tito. Então ele poderia ter levado qualquer pessoa, mas ele levou as pessoas que iam realmente ajudá-lo, amigos da fé. Então a gente não pode sair falando tudo para todo mundo, é escolher para quem a gente falar, porque tem conselhos que não vão servir para nada. Imagina se ela tivesse falado para mim: "Ah, manda não sei o quê". Talvez eu tivesse feito porque eu não sabia, eu tava ali qualquer coisa me Vulnerável, alimentava. né? Qualquer Você está coisa vulnerável. servia, né? Qualquer caminho serve. E e ela sempre, e aí ela me dava livros cristãos, ela me mandava versículos, me mandava louvores. Só que assim, eu ficava, tá bom, mas eu não queria muito saber também. Enfim. Mas eu honrava muito ela, sabe? Tinha um paciente, ai, Gabi, ó, estuda tal coisa. Eu ia lá, eu estudava, eu apresentava para ela, eu atendia o paciente. Tanto que a gente trabalhou juntas durante muito tempo. E nós Uhum. só não fizemos uma sociedade real porque eu não tinha uma capacidade profissional, mental e espiritual para estar junto com ela. Ela Uhum. queria ser minha sócia. E depois eu tive a revelação pelo Espírito Santo e eu falei para ela: Pri, eu era ímpia e você era justa, não ia dar Uau, certo. Eu ia acabar com o seu negócio. Então, uau. hoje é uma nova criatura, mas naquela época não era pra gente trabalhar juntas mesmo. E assim, foi muito bom, né? Porque é lindo quando a gente conversa com as pessoas depois, né? E elas vêm e falam: nossa, que bênção, Gabi, que maravilha. E olha novamente como Deus é incrível. Eu acabei de me formar e ela falou: você vai continuar comigo. Eu vou te passar os meus pacientes e você vai continuar comigo. E eu super agradeci, mas eu já entrei em outra clínica, mas continuei junto com ela. E uma das minhas primeiras pacientes mesmo, né, se chama Milena. Grande, grande amiga minha até hoje. Cristãzona também, raizona. Ela começou a me evangelizar enquanto eu atendia ela. Outra evangelista na sua vida, né? Não, eu cuidando do ombro dela e E ela falando. E ela me falando, e a mesma coisa, Ju. No início eu pensei assim, gente, que coisa doida, né? Mais uma pessoa falando de Jesus pra mim. E aí eu ficava pensando, realmente, eu sei quem é Jesus. Eu conheço. Eu sempre falo, brincadeirinha, mas eu sei quem é ele. Não, eu não sei quem é. Eu não conheço. E aí ela perguntou pra mim, eu posso conversar mais com você sobre? Uau.
E foi tão bom, porque a mesma coisa, eu parei e pensei, quantas pessoas passaram pela minha vida que me ofereceram tantas coisas ruins e eu quis? E por que uma pessoa que está se preocupando com o meu coração, com o meu espiritual, eu não vou querer? E essa foi uma das épocas que eu tava, acho que mais com crises de ansiedade e com muitos pensamentos ruins, muitas coisas ruins na minha cabeça, por essa busca existencial que eu sempre queria encontrar e não me encontrava. Aí eu pensava assim, ah, tá bom, eu sirvo para ser fisioterapeuta. Tá, eu sirvo para ser fisioterapeuta. Mas aí eu parava, tá, mas só isso? Mas é só isso que eu sou? Eu não sirvo para mais nada? Aí o Douglas, não, você é boazinha, você é educada, você Boazinha, boazinha, né? Boazinha. você dá o seu lugar para as pessoas sentarem, você divide tudo que você tem. Aí eu falei, eu sei disso, né? Porque eu sempre fui assim, mas não é só Isso aí isso. é personalidade, né? O jeito seu de estar sempre alegre, abraçar todo mundo também. É um pouco, é a personalidade. Você queria ser o propósito. Estava na busca do propósito que você ia mudar a vida de outras pessoas, né? Isso. E aí, o João perguntou onde anda a Priscila hoje. E depois você volta quando você conheceu o Douglas, porque o Douglas já tá na história e a gente não sabe como você conheceu ele, que a gente quer saber disso. Tá bom. É, onde está a Priscila? A Priscila hoje mora em Portugal, Oh, continua sendo fisioterapeuta, uma mulher incrível que eu admiro muito. Vira e mexe, a gente se troca mensagens, a gente conversa, somos amigas. A Milena mora no Canadá, também outra amiga minha foi embora. Eu falei assim, nossa, você veio para cuidar do meu coração. E aí foi embora, é Deus uma mulher mandou. linda, tem 3 filhos lindos. Nossa, que bênção. E o Douglas, ai, o Douglas, meu amor, maravilhoso. Olha que lindo, né? Então eu entrei na faculdade, né? Eu de manhã e ele à noite. Quando eu fui pra noite, no primeiro dia, eu não lembro se foi uma segunda, uma terça-feira, o que que foi? Acho que teve o trote. A gente deu trote na galera do primeiro ano e todo mundo foi pro bar. E quando todo mundo chegou no bar, ele estava lá. E eu comecei a conversar com ele. E que menino legal, que menino engraçado, não sei o quê. E assim, aquela época a gente bebia muito, né? E essa era a festa, era a comemoração. Vamos beber, né? E novamente volta, a busca de um vazio. Vamos se preencher com alguma coisa. O que que tem para se preencher? E eu lembro que ele pediu pra ficar comigo. Aí eu Uhum. falei assim, ai, não tem nada, até porque ele era muito infantil, né? Ele era super legal, mas ele era super infantil. Aí eu falei, não, tem nada a ver, Douglinha. Falei, não tem Meu nada a Deus. ver, Douglinha. A gente é amigo. Aí, todo tempo, até o último ano da faculdade, a gente se manteve amigos. E durante praticamente toda sexta-feira que a gente ia no bar, a gente bebia e conversava, sempre como amigos, a gente saía todo mundo juntos, sempre como amigos. Eu não imaginava que no último ano da faculdade, ele fala, a Gabi me enrolou 5 anos. Então vocês foram amigos 5 anos? É. Uau, que E no legal. último E isso ano, é sensacional, sabia? Eu sigo uma pastora que ela fala que o casal eles têm que primeiro ser amigos, depois eles namoram, noiva e casa. Primeiro tem que ser amigo, porque no final o que vai sobrar é a amizade. Quando tiver lá com 90, 100 anos, vai sobrar a amizade. Começou com amizade e a termina com amizade. e nós Que fomos. lindo, que Nossa. lindo. Não, e assim, a gente nunca se desgrudava. Sempre mandava mensagem, sempre estava se encontrando. Onde um ia, o outro ia também. E era de fato só uma amizade mesmo, sem nenhuma outra questão. E eu tive um relacionamento muito abusivo, que eu achava que eu gostava dele, mas na verdade eu não gostava dele. Eu lembro que o que deu o ponto final mesmo para terminar, minha mãe nem sabe, mas ele me segurou pelos braços, assim, e aí ficou a marca dos dedos dele aqui em mim. E aí esse dia eu falei, chega, eu não quero nunca mais saber dele, e pronto, e acabou. E eu lembro que eu falei pro Douglas, e eu falei, Douglas, eu preciso sair um pouco, né? Ele falou, vamos viajar comigo e com os meus pais? Falei, vamos. E aí eu fui e foi muito gostoso. A gente passou talvez um final de semana, uma coisa assim em Itanhaém, algo, e voltamos. E eu vi o cuidado dele com os pais, sabe? O amor dele, o jeito dele. E eu nunca tinha olhado para ele diferente.
né? E nessa viagem eu vi, eu pensei, nossa, ele é tão bom pra mim e é tão bom pra eles, que homem bom. Mas também não para ficar com ele junto. Não, eu entendi. Você viu o respeito dele com a mãe, né? Com o pai, com você, e te chamou a atenção. Você não sabe, não foi para namorar, mas chamou a atenção. Ele tocou no coração. Isso mesmo, exatamente. E aí, eu lembro que depois de talvez um mês, mais ou menos, uma coisa assim, eu tive uma crise de choro muito, muito intensa à noite. Eu chorei, 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 porque eu entrei sempre era o mesmo vazio, o mesmo buraco. Para que eu tô aqui? E foi a primeira vez que eu falei com Deus. Que eu falei, Deus, se você existe, se você tá aqui, para que eu sirvo? Sabe, todos os caras que eu me envolvo, nenhum servem, a minha vida não vai bem. O que adianta eu estar ganhando bem, mas dinheiro, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero ser feliz. Como é que eu consigo ser feliz? E aí eu comecei a pedir para ele, eu falei assim, se eu for estar com alguém, me ajuda a encontrar o homem da minha vida. Senão Uau. eu quero ficar sozinha para sempre. Eu quero ser uma fisioterapeuta de sucesso, adotar muitas crianças e eu quero ficar sozinha. Não, deu 2 dias, eu e o Douglas, a gente saiu pra conversar, como a gente sempre fazia. Mudou. Pronto. E desde então a gente começou a namorar, nós noivamos, nos casamos. Foi assim uma sequência linda e maravilhosa. E cada dia crescendo juntos. E é um amor assim inexplicável. Nossa, Uau. é muito forte, muito maravilhoso. A gente vê, a gente nota isso, né? Vocês dois são um casalzinho bonitinho, e o Paulinho agora com o Levi. É lindo ver isso. Mas eu consigo ver, assim, em tudo que você está me falando, porque eu não conheço esses detalhes, né? A gente conhece as coisas mais pesadas, né? Depois você vai falar mais pra frente. Mas eu consigo ver que Deus já estava ali te cercando desde sempre para realmente para te pegar para ele, porque às vezes as pessoas elas passam por alguns problemas de doença ou de perda de um ente querido ou de problema no casamento, e isso leva ela a encontrar Jesus e encontrar a paz. Mas você já sempre quis isso, já era em você encontrar esse amor, essa paz, esse propósito. Já era o Espírito Santo, sabe? E você fala com tanto amor do Espírito Santo hoje, ele já estava ali, já mexendo com você e te cercando, né? Com a sua profissão, com as meninas que te evangelizaram, com o Douglas que veio para ser seu amigo, que te ouvia também, né? Quando as meninas que te evangelizaram saíram de cena, tinha o Douglas como seu amigo. É lindo, é lindo. Estou encantada em ouvir a sua história. É lindo. E aí, depois, né, o tempo foi passando e eu e ele sempre juntinhos, né? Daí a gente nunca mais desgrudou, graças a Deus. E quer que agora eu entro na fase quando eu comecei a ir para a igreja? Porque Fica à faz parte do vontade, fica processo. à vontade. Se quiser contar mais coisas, a gente tá todo mundo aqui, ó. O povo nem tá comentando, só tá ouvindo você falar. Ai, que 17 bom. pessoas te ouvindo. Qualquer dúvida pode me mandar. E aí, o que eu achava engraçado? Porque a gente saía no sábado à noite pra festa, pra balada, eu, o Douglas e a galera, barzinhos. E no domingo de manhã ele ia pra igreja. Aí ele falava pra mim, ai, tô indo pra igreja. E eu sempre pensava, nossa, o que ele tá fazendo, né? Como assim? E aí, depois de algumas vezes, eu falei, eu quero ir. Eu quero saber o que acontece lá, eu quero ver como é que é. Porque eu nunca tinha, assim, ido em um culto em uma igreja evangélica, né? Nunca tinha ido. E eu falei, eu quero ir ver como é que é. Quando eu fui, que foi na congregação, né? Quando eu fui, eu parei e pensei assim. Quando ele abriu a Bíblia e ele leu e houve toda uma reflexão e os hinos, e foi algo assim tão especial, eu pensei, eu não acredito que tem tudo isso na Bíblia e eu não sabia, e eu nunca li, eu nunca vi, como assim, né? E eu já tinha a Milena, né, já tinha me dado uma Bíblia de estudos enorme, que é a que eu uso, e eu também nunca tinha assim aberto para realmente ler e mergulhar. E eu falei, nossa.
nossa, agora eu tô entendendo, é isso, né? E aí, depois desse dia, eu comecei a querer ir com ele alguns domingos, porque eu fiquei curiosa. E cada vez mais curiosa, mais curiosa. Só que eu queria mais. Eu queria participar mais, entender mais. Tinham coisas que eu ficava com dúvida, mas eu via que talvez não me respondessem muito bem. Então ai, mas eu quero entender mais. E Deus é tão bom que em um curto período de tempo a gente veio para Atibaia, né? E se eu não me engano, Ju, eu não lembro se foi em 2019 ou foi 2020 também, porque como era orado em cima com a mão na Bíblia, orado e aberto a Bíblia, o que que eu fiz? Eu coloquei a mão em cima da Bíblia, eu orei, eu falei, Deus, eu posso ir para outra cidade? Eu quero muito sair daqui. Eu quero sair de São Paulo. Não é que eu não goste de São Paulo, eu não gosto da agitação, dessa cobrança. A gente tem que viver em movimento, produzindo sem parar. E assim, sai de manhã, é 1h30 para chegar no trabalho, mais 1h30 para voltar. É o cansaço do dia, é o estresse. Nessa fase que você fez essa oração, vocês já estavam casados e já estavam com a clínica de vocês? Olha, em São Paulo, sim, a gente já estava bem estruturado. Tanto que foi o que eu ficava pensando, nossa, mas eu vou deixar isso, eu tô tão estável, eu tô ganhando bem, eu vou sair daqui e vou para outro lugar. Mas era o que eu mais queria, só que eu tinha receio mesmo, eu não sabia se eu estava fazendo a coisa certa ou não. E Então vocês estavam com a clínica, casados, e você estava indo lá com ele na congregação. Você sabe, ainda não tinha tido essa conversão completa. Você estava indo para a igreja, estava aprendendo algumas coisas, estava com dúvidas sobre outras, mas estava ali juntos os dois buscando essa revelação, né? Buscando esse preenchimento desse vazio. na verdade, ó, nós ainda não éramos casados. Agora Ah, que eu lembrei, foi no final de 2019 que a gente casou em 2020. 2020, 21, 22. Não, desculpa, a gente casou em 2021. Errei. Perdão. ah, Então, desculpa, foi pô, no vai final, tranquilo. final de 2020, antes de começar 2021, porque a gente já queria se planejar para o começo do ano de 2021 casar e sair. Ah, entendi. E aí eu orei e eu falei, Deus, eu não sei se é assim que eu tenho que falar com o Senhor, mas Uhum. se você puder, fala comigo, porque eu quero sair daqui, mas eu tô insegura, eu tô com medo, o Douglas tá super seguro, confiante, vamos embora, a gente quer, a gente gosta de Atibaia, vamos pra Atibaia. E eu falei, mas eu quero, mas ao mesmo tempo, o dinheiro me prendia, porque eu ficava pensando, mas aí eu vou ter que ficar vindo para São Paulo para trabalhar. Mas até em Atibaia eu consegui ter paciente para ganhar bem, como é que eu vou fazer? E as coisas ficavam vindo na minha mente e sempre era o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Tanto que dízimos e ofertas foi o que mais eu demorei para entender. Quando eu entendi, foi depois de uns quase 6 meses, 8 meses que eu fui realmente entender. E falei, ah, não, agora eu não perco mais bênção nenhuma. Esse não vai me prender. Esse Senhor não é o meu Senhor. O dinheiro não é o meu Senhor. E aí eu vi coisas sobrenaturais acontecendo na minha vida que não aconteciam porque eu ainda era pegada de forma muito intensa, né? Porque o problema não é o dinheiro, é o amor ao O dinheiro, né? dinheiro, sim. Enfim. E aí eu lembro que eu fiz uma oração como eu achava que eu deveria fazer e abri. E quando eu abri, Miqueias, se eu não me engano é Miqueias, eu tenho grifado na minha Bíblia, porque Tem eu uma nunca. Bíblia aqui. Ai, Você lembra o capítulo e o versículo? Eu achei aqui uma Bíblia. Miqueias. a gente tem um templo aqui, um altar. Tô sentada aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar, porque normalmente eu deixo sempre. Não, deixei. Ai, será que eu vou encontrar? Olha, se eu não encontrar agora, depois eu encontro. Mas porque, porque choras, filhas de Sião? Seu Senhor não está aqui? Se colocar no Google, é que eu não vou conseguir. Dá para abrir aqui? Ô, João, coloca no Google aí, João. E escreve pra gente, por favor. Escreve João assim. vai colocar. Aí ele coloca o versículo. Porque choras, filha de Sião. Coloca no Google aí o Miqueias, amor. Depois você escreve pra gente aí. Porque choras, filhas de Sião, seu rei não está aqui?
Muito, um versículo, e assim, e caiu como luva, porque assim, Deus foi muito bom comigo. Hoje eu sei que eu não preciso fazer esse ritual para ele falar comigo. Eu Uhum. ajoelho, eu oro, eu clamo pela presença dele e ele já vai falando no meu coração. E não é pra gente se apegar. Ah, eu vou ler esse versículo especialmente, é só esse. Não, é tudo. É o conjunto de coisas. Isso é um presente, foi ele deixou para nós, né? E nós temos que estudar, ela é nossa fé, nosso manual, é o nosso manual, né? Por isso que eu sempre falo assim, ah, tal coisa dando errada. Lê o manual. Ai, mas lê o manual, lê, que você vai ver que vai estar tudo lá. E aí, quando eu li essa passagem, eu chorei muito e eu falei, nossa Deus, de novo o Senhor está falando comigo. Que, que bom, eu nem Legal. imaginava que a gente podia conversar. Conversar. E aí, aí nós nos mudamos para cá, mas durante esse processo, outras coisas aconteceram também na minha vida, né? Porque assim, em 2020 foi quando eu tive uma manifestação clínica que eu não Uhum. conseguia enxergar direito no meu olho direito e eu Uhum. sentia um formigamento no meu rosto. Uhum. E eu fui procurar um médico, né? Porque como eu não conseguia enxergar, eu falei, nossa, tem... E eu fui trabalhar, normal. Eu sempre era assim, eu tava com apendicite, tomei 3 Buscopan e falei, vou trabalhar. Até que tive que operar, lógico, né? Mas você imagina, olha isso. Sempre Nossa. fui assim, vai levando, vai levando Vamos até um. trabalhar, vamos trabalhar. É, O João colocou aí, Miqueias 7, 9 e 10. Ô, João, mas é o quê? Miqueia do 7 ao 10, é isso? peraí que eu já vou abrir aqui. Vale a pena ler esse versículo. Se Deus te fez lembrar, alguém está precisando ouvir essa oração. Alguém fez essa oração e está pedindo resposta para Deus. Deus está dando através desse versículo. Fiquem atentos. Amém. Peraí que eu não tô achando. Capítulo 7, 9 e 10. Oséias, Joel. Aqui, ó, eu falei que eu tenho grifado. Aí, ó. Para eu nunca esquecer. Miqueias 4, do 9 ao 13. É assim: o sofrimento que precede o reino. Agora, porque tamanho grito, não há rei em ti, perdeu o teu conselheiro, apoderou-se de ti a dor como a que está para dar à luz? Sofre com dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz. Porque agora sairás da cidade, habitarás no campo. Sai nessa cidade, eu entrar no campo. Tá bom, Deus. Não precisa falar mais nada, não. Eu vou. Foi lindo, foi. Então, é isso que eu agradeci a ele, né? Porque na hora eu não tinha entendimento, mas hoje eu falo, Deus, se o Senhor não tivesse sido tão claro comigo, eu nunca teria entendido. Porque eu queria entender enfim, e virás até Babilônia. Ali, porém, será libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos seus inimigos. Eu, até aqui, eu acho que é o suficiente para o que também eu vou falar. Porque assim, realmente foi onde eu conheci a liberdade. Até então Uau. eu achava que eu era uma pessoa livre. Eu achava que eu era feliz, eu achava que eu estava bem, mas não, eu não estava. Eu precisava assim sair de lá, eu precisava habitar aqui, eu precisava realmente conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, porque eu não conhecia. E talvez lá o dinheiro, o trabalho fosse me prender tanto a ponto que eu não ia conseguir mergulhar e mergulhar no lugar certo, onde eu precisava estar, onde eu tinha que estar. E em 2020, quando eu tive essa primeira manifestação e eu fui procurar um médico, o médico virou para mim e falou assim: você tem esclerose múltipla. E quando ele falou isso, que é uma doença neurológica, né? Quem não conhece, então assim, nós temos muitos neurônios, desculpa, no nosso sistema nervoso central. Então envolve cérebro, envolve coluna cervical, toda a medula. Começam a acontecer lesões nesses neurônios, eles atrofiam e eles perdem função com o tempo. Então, é função de sensibilidade, dor, formigamento, queimação e função de força. Então, a pessoa começa a perder a força e começa a atrofiar porque os músculos param de se movimentar.
E quando eu me vi, né, quando ele falou isso pra mim, eu comecei a chorar, 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 chorar. E o Douglas estava lá e eu cheguei e comecei a chorar, chorar, chorar. E ele falou pra mim: calma, minha vida, calma. Vamos conversar com outro médico. Você sabe que você não tá sozinha, que eu tô com você. E eu falei, ai, obrigada. Aí a gente foi no pronto-socorro, eu fiquei internada, aí fizeram vários exames e as pessoas tinham meio que medo de falar sobre isso, né? E eu também tava muito confusa em Uhum. relação a tudo que estava acontecendo, era tanto exame, e é líquor, e é ressonância, né? Porque eu não queria também aceitar. Não queria Uhum. aquilo para mim, de jeito nenhum, para ninguém. E foi muito complexo, porque depois, quando eu passei a especialista, que Deus é tão bom que eu tinha um plano de saúde da Unimed, que os meus pais sempre pagaram até os meus Eu também 30 tinha. anos. É excelente. E eu tinha uma especialista Uau. em esclerose múltipla. E ela me avaliou os meus exames. E ela falou de uma forma muito dura, ríspida, né? Grosseira, mas tudo bem, tudo bem, não tem problema. Falou assim: sim, você tem esclerose múltipla e a gente vai começar a tomar tal remédio. Quando ela falou isso, eu travei. Eu travei porque até então era uma hipótese diagnóstica, não era um diagnóstico, Ela né? diagnosticou, então. Isso. Aí quando ela falou, eu lembro que eu chorei muito e a primeira coisa que eu falei pra ela, não, doutora, mas eu preciso ser mãe, eu quero ser mãe, é o meu sonho, eu não posso ter esse tipo de doença, né? E aí ela falou, eu não lembro ao certo, ela usou palavras duras do tipo, você vai ser mãe, mas a gente vai esperar o tempo certo, a hora certa, sabe? Uhum. E assinava os termos lá pra eu conseguir pegar a medicação pelo SUS, que também, graças a Deus, nunca tive nenhum problema com nada disso, né? E muitas pessoas reclamam do SUS, mas ele vem aí ajudando muitas pessoas, né? Concordo com você. E aí, eu lembro que quando eu saí da sala com ela, eu tava com a minha mãe nesse dia, né? E eu chorei muito, e eu queria encontrar o Douglas. Eu queria ver ele, eu queria estar com ele, eu queria abraçar ele. E aí eu lembro que quando eu encontrei com ele, que a gente se abraçou, eu falei, eu tenho mesmo essa doença, a médica falou. E como eu já tinha tratado de pessoas com essa patologia na faculdade, eu falei, eu Você quero terminar. sabia. Eu falei, eu quero terminar. Eu não quero que a gente continue. E porque eu não quero dar esse trabalho para você, eu não quero dar esse trabalho, enfim. E aí, ele foi a única pessoa, Ju, de todas as pessoas que olhou no meu olho e falou: por que você tá assim se você tá curada? Por Uau. que você acha isso? Você é curada. Deus já te curou. Você é curada. E ainda virou para mim e falou assim: você já me dá trabalho, eu não vou te deixar. O Douglas sendo o Douglas, né? Exatamente, porque a gente ainda não tinha casado. A gente ia casar, né? E aí ele falou isso pra mim, falou assim, eu não vou deixar você nunca, eu vou ficar sempre com você, sempre do seu lado. E aí, depois disso, assim, foi pesado, porque eu conversei com algumas pessoas cristãs que eu achava que eram cristãs mesmo. Que eu achava que iam na igreja e tudo mais, que falavam pra mim, que amavam a Deus, mas quando eu contei, nenhuma delas tá com o nenê? Peraí, é o Douglas batendo na porta? Douglas, tá tudo bem. Opa. Nossa, enquanto ela vai lá ver se tá tudo bem. Mas olha que interessante, gente. Para você, mulher solteira, saiba quem escolher. Porque no pior momento da vida dela, o Douglas foi homem. No pior momento da vida dele, ele foi homem. Ele chamou no peito e falou: não, você tá curado e eu tô aqui, não vou te deixar. E é o que, que uma mulher busca no homem? Segurança, apoio. A mulher ela não busca beleza no homem, né? Ela busca segurança e apoio. Então, você, mulher que é solteira, ou o homem que está aqui, o homem aprenda com o Douglas. E você, mulher, ouve o que a Gabi está falando, tá? Não vai sair com qualquer um, não. O homem ele tem que ser homem. Continua, Gabi. Então, aí, deixa eu só lembrar
De que momento eu tava... Ah, então eu conversei com pessoas e eu achava que poderiam me dar algum conselho bom, né? E todas meio que me julgaram, no sentido de, que tá passando por isso porque Deus quer, né? Não, porque Deus quer. Se Deus quer que você passe por isso, né? Se Deus quer. E eu ficava inconformada, porque eu falava assim, Deus, o Senhor é ruim? Sabe assim? Então o Senhor não é bom? Como assim o Senhor quer que eu passe por isso? Eu não entendi Sim. essas E porque provocações. você também estava no comecinho de conhecer Jesus ali. Você estava começando a caminhar ou começando a conhecer. Então você ficou meio perdida, né? Você foi buscar consolo nas pessoas que já conheciam Deus. E elas falaram, não, aceita, é isso mesmo, né? Basicamente isso. É isso mesmo. E a primeira medicação que eu tive que tomar, ela me dava reações alérgicas. Dependia do que eu comia, eu ficava parecendo um pimentão, eu tinha coceiras. E além disso, assim, Ju, os 5 primeiros dias depois que eu passei nessa especialista, eu só chorava. Eu não conseguia conversar. Eu lembro que eu sentava no ônibus para ir trabalhar e parecia que não tinha ninguém. Parecia que eu tava sozinha, assim, sabe? Eu não conseguia bater papo. Eu chorava praticamente a noite inteira, eu não dormia, era muito, muito ruim mesmo, né? E aos poucos o tempo foi passando e eu falei o quê? Vou aceitar, né? Vou fazer o quê? Vou aceitar. Só que aí o Dô falou, vamos casar. Aí a gente casou, bonitinho, beleza. E moramos um tempinho na casa dos meus pais até terminar as coisas aqui no apartamento, instalar aquele teto que a gente fez, né? E aí quando a gente veio pra cá, o que que estava acontecendo com a gente? A mesma coisa de sempre. Uma vida qualquer, feliz, juntos, lógico, mas uma vida sem propósito. A gente vai estar pensando em filhos. E eu lembro que eu refletia muito, nossa, mas que legado que eu vou deixar pro meu filho? Como é que vai ser tudo isso? Mas agora eu doente, né? Eu sempre falo assim, mas agora eu tô doente, como que vai Isso, ser? isso que eu ia te perguntar. Então, vocês vieram para cá, você chegou a começar, então, a fazer tratamento, casaram, vieram para cá fazer tratamento e com esses questionamentos também ainda, né? O vazio estava voltando de novo. Tudo. Não, e assim, os 3 primeiros meses, depois que eu passei nela e ela falou, olha, você tem esclerose múltipla e tudo mais, eu também, meus pais não sabem disso, mas eu queria me matar, eu pensei em suicídio inúmeras vezes, inúmeras, 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 e a única coisa que me sustentava era que o Douglas tinha falado, você é curada e eu não vou te deixar, você é curada e eu não vou te deixar. E foi isso que eu falei pra ele ontem, eu falei, você imagina se você tivesse falado pra mim, se você tivesse saído da sua boca, amor, é melhor mesmo a gente terminar, é melhor mesmo a gente parar por aqui, né? Eu falei pra ele, você não tem ideia como Deus te levantou pra me levantar. Porque Verdade. talvez eu tivesse desistido de tudo, porque inúmeras, direto eu ia dormir, aí eu pensava assim, eu não quero mais acordar amanhã. Eu quero morrer, eu não quero acordar amanhã. Eu falava, Deus, me leva logo, me mata, eu não quero. Olha as coisas, né? Porque eu tava completamente perturbada, alimentando o inimigo, medo, 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 me corroendo de ansiedade, de preocupação. Enfim, e quando a gente veio pra cá, depois de talvez uns 6 meses, o Douglas, olha aí, Deus de novo, o Douglas tinha feito uma especialização com um homem que se chama Carlão, que tem a academia do Carlão. Ah! A Todo mundo Academia do conhece. Carlão, todo mundo conhece, todo mundo de vai conhece a Academia do Carlão. Então, e o Dô falou, vamos treinar lá? Eu falei, vamos. Aí a gente foi De treinar lá. novo, exercício físico, fisioterapia, né? Exatamente. Aí ele falou, vamos treinar lá? Eu falei, vamos, bora, vamos conhecer. Aí, Carlão, tá. Aí a Emily, Uhum. filha da Elaine, né? Aham. Chegou em mim, bem tímida, envergonhada, e E falou ele é toda assim: calminha, né? Ele toda calminha, fala baixinho. você quer conhecer a minha igreja? Aí eu Oh. falei, eu quero, eu Ela quero. acabou de entrar, Gabi. A Emily acabou de entrar. Você falou dela, ela entrou. Linda. É uma pena que eu não consigo ver nada aqui, não tá aparecendo nada. Mas enfim, aí ela falou pra mim, ela falou, você quer? Eu falei, eu quero. Aí o Douglas falou assim, vai ser bom, porque a gente tem, né, que conhecer alguma igreja aqui em Atibaia e tudo mais. Quando eu fui na comunidade Alcançar, o primeiro culto, eu nem lembro quem foi que pregou, se foi o pastor Renê ou se foi
o pastor Lu, eu acho que foi o Igor, na verdade. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, peraí, calma aí, tem tudo isso na Bíblia? Tudo isso? Não, 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 peraí, 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 você quer entregar a vida pra Jesus? Quero! E todo Eu mundo te abraçando, né, Gabi? Todo mundo te abraçando. eu chorava, chorava, chorava. Não, e assim, aí Uau. no outro culto, que eu falei, do outro domingo, bora, amor, bora lá, bora lá. Aí o Dô, ele sempre é assim, ele vai, aí ele analisa, aí ele Aham. falou assim, na verdade, eu falei pra ele, se alguém me mandar mensagem rápido, ai, não deixa de ir no próximo domingo, eu não vou mais, porque eu não quero que fiquem me cobrando. E não mandaram pra mim, mandaram pra ele. Nossa, sensacional, porque eles mandam, porque a primeira vez que eu vi seu missionário alcançar, a Nilma me mandou mensagem no dia seguinte, me chamando para ir para a célula. Falei, não, eu gostei, porque eu gosto disso, tipo, que vai atrás. Eu não gosto daquelas igrejas que você vai, dá o telefone, dá o número e ninguém te chama. Ah, Eu gosto que chama. Aí a Nilma já me chamou no dia seguinte e eu visitei a célula dela. olha só. Então, aí, olha quanta coisa, né? E aí, o outro culto. Quero. Quem vai entregar a vida para Jesus? Entrego de novo. Eu acho que eu fiz isso talvez umas 3 ou 4 vezes, mais ou menos. Porque até então eu falava, não, não, é isso, é liberdade. Eu preciso disso na minha vida. É isso que falta. E eu saía de lá, eu falava pro Dô, nossa, como eu estou bem. Eu estou bem como eu nunca estive. Uau! Então eu entendi que tudo que eu procurava, queria alcançar, Deus que é isso que me falta, é o Criador que me falta, é quem me criou, é quem me desenhou, é Ele. E foi tão maravilhoso porque logo teve a conferência Nova Identidade. Aí quando eu fiz a conferência, Deixa eu te fazer uma pergunta que veio na minha mente, porque eu quero incentivar as pessoas a terem a coragem da Emily, né? É, por que ela te chamou? Vocês estavam conversando, ela te viu e foi lá e te chamou. era estagiária. Aí ela fazia os exercícios, montava pra mim e a gente Aham. conversava, batia um papinho. Não perca a oportunidade, gente. Chamam. Faça igual Exato. a Emily. Não perca a oportunidade. Chamam. Isso mesmo. Porque assim, se existe um vazio que é tentado ser preenchido com tudo, mas não vai ser a comida que vai preencher, não vai ser o dinheiro que vai preencher, não vai ser aquele passeio que vai preencher, não vai, não vai, não vai. Eu sei porque eu tentei de tudo, tudo, até eu entender. Agora que eu entendo, que eu sei, eu falei, não, nunca mais na minha vida eu Olha, vou perder isso, nunca mais. E aí teve a conferência, eu entendi quem eu era, eu entendi quem Deus era, eu entendi o que eu tenho que fazer aqui. Aí falei, ah, não, minha vida é completamente de Jesus. Minha vida é completamente, é dele. É por ele. Ele já morreu na cruz, ele levou todas as enfermidades, todas as dores. Então, eu entendi, eu confessei, eu me arrependi, eu me voltei para Cristo e desde então eu estudo. Aí eu fiz 2 anos de seminário bíblico, porque se é o nosso manual de fé e prática, então é dele que vem o nosso sustento, o nosso sim. alimento. E eu fiz 2 anos de seminário, estudei bastante. Eu tava, no último ano, eu tava grávida do Paulinho. Então, não, desculpa, o Paulinho nasceu. Ah, não, eu tava gravidona e ele nasceu. Aí no outro ano teve a formatura. Mas enfim, eu tive muitas dificuldades, sim, lógico, com cansaço, porque a gente trabalhava, ia para São Paulo e voltava ainda. Mas assim, eu precisava disso, né? Eu vi que era o que eu precisava. E aí a gente foi mergulhando cada dia mais e mais, se esforçando cada dia mais e mais. E até que no começo do ano passado, na verdade, já alguns anos atrás, talvez uns 2, 3 anos atrás, Deus já tinha falado para mim: ainda existe uma raiz de amor ao dinheiro e preciso tirar. Eu preciso fazer isso com você. E eu falei, eu quero, porque sempre eu olho e falo, Deus, usa-me a mim, usa a minha família. Estamos aqui para te servir, para te honrar. Me mostra o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Eu já entendi que eu tenho que te obedecer o tempo inteiro, e é isso. E quando a gente entende, a nossa vida fica tão linda. Mais fácil. Assim, nossa, fica muito mais fácil. Essa coisa de rancor, de ficar pensando, ficar chorando, isso não existe mais. Resolveu, perdoa, acaba, Tá confessa, fora. sabe assim, e faz aquilo que ele te chamou pra fazer. O diabo só quer te prender, te amarrar, te amarrar. E A antes, Leila tá falando que você veio com sede da palavra. A Leila eu, Menezes. A Gabi veio com sede da palavra. exatamente, porque até então eu queria tomar dessa fonte. Era essa fonte que eu Era precisava. essa busca, né? Que você estava a vida toda buscando. E agora você encontrou. Exatamente.
Porque a gente vê muitas pessoas aí ficando velhinhos e morrendo sem encontrar, sem É. encontrar. Tristes, sozinhos, vazios. Exatamente, exatamente. No, parece feliz, parece alegre, mas no fundo tá No vazio, fundo, tá no fundo. sozinho. Quando É, deita a cabeça no travesseiro, vê um monte de questionamento, um monte de vazio. exatamente. Que é Deus, não tem outra coisa. E é, quando aconteceu a conferência, eu nunca vou esquecer, né? Quando foi essa foi a primeira conferência que eu fui e foi transformador na minha vida, de qual é o projeto de Deus para as nossas vidas. Se ele mandou o seu único filho Jesus para morrer por todos nós na cruz, foi uma morte de sangue, foi muito sofrimento. E eu nunca vou esquecer das formas com que foram descritas as luxações de ombro, as quebras de ossos. E você entende disso, o que faz no corpo do ser humano. E eu nunca vou esquecer quando o pastor René falou assim, e a coroa era uma coroa cheia de espinhos afiadas, e ela foi colocada na cabeça, para que todas as doenças da cabeça encontrem cura em Jesus. E quando ele falou isso, eu nunca vou esquecer da voz, sabe? Porque eu agora, né, que a gente vai ficando tão próximo a Deus, a gente conversa com ele toda hora. Mas eu lembro que naqueles momentos eu às vezes duvidava por alguns instantes. E eu lembro da voz que falou, que eu não lembro se alguém veio e me falou, ou se não, foi uma voz mesmo que assim, agora você entendeu? Uau! Agora você entendeu que isso não é pra você? Agora você entendeu que essa múmia, quem estava te prendendo, não é Deus, é o diabo. Então, assim, confessa, se arrepende e faz aquilo, porque ele veio para trazer vida e vida em abundância. E o diabo veio para trazer tudo que é o oposto. Então, assim, hoje é o momento de liberdade. E foi tão louco, sabe, Ju, que depois disso eu falei novamente, nunca mais eu vou olhar para trás, nunca mais eu vou querer fazer aquilo que eu fazia antes. A cada dia eu tô crescendo, eu ainda erro, mas todos os dias eu busco, e eu crio o Paulinho, eu falei ontem no culto, né, que assim, o Paulinho toda hora ele grita, aleluia, aleluia. Por que que ele grita aleluia? Porque eu e o Douglas, a gente prepara o ambiente para isso. A gente estimula ele a isso, né? E o que é aleluia? Explosão de luz nas trevas. Então, assim, ele é uma bênção. Aleluia! 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 E aí, isso foi essencial para mim também esse dia, porque eu passei a entender que não adiantava nada eu me aproximar das pessoas, mas eu não representar Cristo, mas eu não ser Cristo. O que é ser cristão? É ser Cristo. Nós estamos aqui para representar, ser imagem e semelhança e mostrar nas nossas ações o tempo inteiro quem nós somos, o Deus que nós servimos, né? E aí eu vi um monte de gente que pregava uma coisa, mas fazia outra. Aí Deus falou no meu coração, mas você não é todo mundo, então você vai fazer aquilo que eu Sim. chamei para fazer. E acabou. E essa mudança de vida, ela foi tão intensa, que eu lembro que quando Deus falou isso no meu coração, que existe ainda uma raiz, né, de amor ao dinheiro. Uhum. E, Sim. e foi quando eu ainda me questionava de dízimos e ofertas, mais isso, mais aquilo, nananana. E aí que eu me desapeguei e falei, não, agora eu entendi, né, e faço certinho, nunca deixo de fazer, porque é lindo. Em Malaquias ele diz, né, ponha Deus à prova, senão vão encher os seus celeiros. E encher os seus celeiros é de tudo. Ele está falando de finanças, ele está falando de compaixão, de alegria, de força, de vontade, de ânimo, de graça, sustento físico, psíquico, é em todos os sentidos, né? Ele suprirá todas as necessidades. E eu coloquei Deus à prova. Eu falei, eu tô fazendo, mas Senhor, eu tô perdida, porque ainda foi nessa primeira fase, né? E por isso que eu encorajo todo mundo, eu falo assim, gente, vocês não vão se arrepender, vocês podem ter certeza absoluta que é sobrenatural. E aí, Deus falou pra mim dessa raiz e usar a fisioterapia para a honra e glória dele, né? Foi quando eu fui para a África ano passado e foi o tempo mais
triste no sentido de saudade, porque eu acordava e dormia pensando no Paulinho o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu orava por ele o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Mas eu sabia que se ele estivesse ali, seria muito ruim para ele, porque é um calor excessivo, é um calor assim, muito abafado, é muita opressão. À noite a gente sentia, sabe, que às vezes vinha aquela sensação diferente, aí a gente já orava. Eu lembro quando eu saí do hospital, que as mulheres, né, fazem xixi, cocô, vomitam num balde que fica embaixo da maca, e aquele cheiro é horrível. E aí eu vi aquelas crianças nascendo e eu fazendo os exercícios com elas, com as mulheres que elas não sabiam para que servia. E aí eu ensinava os exercícios, e aí as contrações começavam, aí os bebês começavam a nascer. Aí o nenê que estava sentadinho, a gente começou a orar para ele virar. Ele virou, ele nasceu. Tantas coisas lindas que aconteceram naquele lugar. E eu sei que o Brasil é um país subdesenvolvido, eu sei que o país é um país que tem um nível de pobreza altíssimo, tem muitos e muitos problemas. Eu não duvido disso, eu vejo isso também. Mas lá é o extremo do extremo. Lá é assim, não tem asfalto, não tem luz, não tem geladeira, não tem comida, assim, não tem SUS, não tem remédio, não tem, não tem. Não tem nada. Fica com tudo e cada um com seus problemas. E um lugar onde a gente tem governantes dessa forma, a gente entende, né, que o diabo está sendo servido constantemente, constantemente. E é o povo que sofre, é o povo que perde. Foi incrível, incrível para nós. E eu vejo como só o começo de um grande legado que a gente vai deixar aqui, com certeza. Deus já nos falou de vários outros lugares, Brasil, fora do Brasil, enfim. E nós sempre estamos em oração para cumprir a vontade dele, não a nossa, porque a gente já entendeu que a nossa vida não é nossa, a nossa vida foi comprada por um alto preço. E como também nós vamos criar os nossos filhos. Porque antes a gente os criaria de uma forma. Hoje é completamente diferente. É uma visão completamente diferente, né? E, enfim, eu não sei se eu já falei tudo que... Essa parte da África, se você puder falar assim do comecinho, nasceu no seu coração, era uma coisa que longínquo, você já pensava em fazer, usar a sua profissão para as outras pessoas ministerialmente, ou foi Deus que foi te levando? Porque hoje eu sei que você quer trabalhar com isso, que seu coração age por missões, né? Ajudar as pessoas vulneráveis, tá no seu coração isso, mas quando você foi, aí eu já estava na igreja, né? Já lendo, já vi você indo, eu vi você indo, né? Mas nasceu assim no seu coração, Deus falou com você, com o Douglas, como foi o processo? Se você puder falar, como é que foi ir para lá, a viagem, contar um pouquinho de detalhe, até para as pessoas também saberem mais e também entender que, igual você falou, o SUS é uma bênção. Gabi? O SUS é uma bênção. Eu sigo uma brasileira que mora na Turquia e ela fala muito de mulher para mulher. E ela fala que o nosso país, no cuidar da saúde da mulher, está luz à frente da Europa. O Brasil, o SUS, cuidando da saúde da mulher no parto, fazendo os exames periódicos da mulher, a gente está muito na frente da Europa. Exatamente. Eu vejo assim, cada país vai ter ali o seu, a gente sabe disso. Mas em questão de saúde, né? De saúde, não. O nosso país ele tem avançado muito, sim. Muito Mesmo. Essa medicação que eu faço uso a cada 45 dias, eu não sei se é uma média de 10 mil reais, uma coisa assim. E o SUS, ele dá, é gratuito, entendeu? Então, assim, em que país isso existe? Pelo menos que eu saiba, em nenhum. Nenhum. É algo que não existe. Vacinas, você ir lá e tomar uma vacina de graça, também nenhum. Mas, enfim, eu vou voltar a falar um pouco das missões, né? Teve uma conferência, que foi uma conferência em uma chácara. Mesmo, eu estava grávida do Paulinho, talvez eu estivesse com 6 meses, mais ou menos, de gestação. E eu lembro que quando foi abordado missões, Deus falou no meu coração dessa raiz e que ele ia tratar isso e ele ia me levar para um lugar muito pobre. Muito, muito mais pobre do que eu imaginava que eu iria, né? Que
que existe na minha mente, mentalmente. E eu falei, eu faço, Eis-me né? aqui. Exatamente. Posicionei e falei, tá bom, eu sei que o senhor vai dar os meios para isso, então tá tudo Sim. bem, eu só preciso me preparar. E o tempo foi passando e eu parei de orar sobre. Eu orei só naquele dia, parei. Até que no começo do ano passado, desculpa, começo do ano passado, foi começo do ano passado, o assunto de missões voltou. E eu conversei com o Douglas sobre, né? Fui guiada para estar conversando com ele sobre. A gente começou a conversar com os líderes, né? Nos indicaram, não, ora em relação a isso, mas já sentiram no coração. E quando eu conversei com o Douglas, ele falou para mim, vamos. Só que assim, eu comecei a orar, ele começou a orar e Deus acordou ele na madrugada, mandou ele ligar o computador, ele ligou e ele foi fazendo tudo que Deus mandava ele fazer. E aí, dois países específicos, ou era Cabo Verde ou era Guiné-Bissau. E aí o Douglas acordou, depois quando eu acordei, né, ele virou pra mim e falou assim: "Amor, ou é Cabo Verde ou é Guiné-Bissau. Só que Guiné-Bissau é mais pobre do que Cabo Verde. Tá pra, Ah, eu, se eu não me engano, é o terceiro país mais subdesenvolvido que nossa. existe. É o sétimo de violências obstétricas. Nossa. Isso perde para países em guerra. Enfim, e ele falou, então vamos pôr em oração, porque eu acredito que seja lá. E eu falei, é lá. É lá, eu estava sentindo. E quando a gente começou a orar, daí aconteceram algumas mudanças muito boas na vida do Douglas, muitas coisas que eram necessárias terem acontecido. Ele tinha sociedade com uma pessoa, que é uma pessoa que a gente gosta bastante, mas de fato eles não tinham mais que trabalhar junto, não estava mais dando certo. E aí várias oportunidades para a gente ir começaram a surgir e tudo mais. Só que assim, o amor de um pai para um filho, ele é inexplicável. Sabe, eu não sei explicar. É igual aquilo, Deus é bom. Deus é bom, então Deus dá doença? Não, se Deus desse a doença, tomar remédio seria rebeldia. Então, assim, Uau. algo tão forte, né? Que a primeira coisa que eu pensava é, não, mas eu não vou por causa do neném, mas é melhor não, é melhor deixar pra lá, vamos esperar o Paulinho ficar grande, aí ele vai com a gente. Não, 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 não. Isso começou a vir, só que aí Deus começou a me acordar de madrugada. Deus começou a Ah, falar comigo, sabe? E foi algo muito específico, muito forte. Se você não for, quem vai? Se eu tô chamando o meu exército, se eu já dei as condições pro meu exército, tá tudo pronto, por que que meu exército não tá batalhando, né? Que é aquilo do soldado, né? O soldado, ele não fica sentado esperando a guerra passar, quando a guerra passar, né? Ah, agora eu me levanto, eu vou. Não, ele levanta, ele veste a armadura de Cristo e ele luta, né? Ele não fica sentado esperando, é igual das enfermidades. Ah, tá bom, a enfermidade tá aqui, então, vamos lá, né? Vamos aguentar o que tiver que aguentar. Eu sou doente mesmo, então eu vou esperar a vida passar. Não, entendeu? Deus não nos chamou para isso, para ficar murmurando e ficar aceitando diagnósticos, aceitando coisas sobre a nossa vida e sobre a vida das pessoas ao nosso redor. E sim para lutar, para batalhar, para se posicionar, porque se você não for, quem vai? quem Ninguém vai? vai. Se a Priscila não tivesse ido, se a Milena não tivesse ido, ou seja, eu tive só duas pessoas numa vida que eu conheci bilhares de pessoas que lançaram a semente, que falaram, né? E hoje eu posso lançar semente em todo e qualquer lugar que eu vou. Enfim, e aí, eu lembro que, assim, ele ficou um tempo com a minha sogra, um tempo com a minha mãe, né? Que foi muito bom para elas também, porque elas puderam curtir bastante, que o Paulinho é um menino maravilhoso, incrível, tesouro, e assim, eu cuido dele com muito amor todo tempo, todo dia, toda hora, assim, é surreal o cuidado que a gente tem, assim, dá que pai que não quer dar o melhor pro seu filho, né? E, e aí, para chegar lá, se eu não me engano, foram 36 horas de voo. Nossa. É, foi bastante. E depois também uma média desse tempo de volta também. A volta, se eu não me engano, acho que não, desculpa, acho que a ida foi um pouquinho mais curta do que a volta, mas foi o voo mais barato, a gente tinha que ficar, eu não lembro se eram 12 horas em Lisboa, uma coisa assim, e eu não lembro ao certo. Daí a gente falou, não, vamos pegar isso, porque é a diferença de preço, né? E a gente ficou dentro do aeroporto, jogando joguinho, né? Tudo bem, tá? Vamos esperar um pouco. Tem bastante coisa para fazer, né? Trabalhando, fiquei fazendo coisas de trabalho também, me preparando para viagem. A gente ficou lá, né? Orando, foi incrível. E aí, quando nós chegamos lá, é assim. é,
A situação da capital, ela é um pouco melhor, mas é um pouco. Um pouco que eu digo é assim, tem um pouco de asfalto e tem um pouco de energia, Nossa. entendeu? Mas é a mesma pobreza, é a mesma situação. Guiné, então quando a gente pegou, a van foi nos buscar e nos levou até Guiné, lá é extremo. Lá é assim, em alguns pontos que a gente chegou também durante a viagem, nós conhecemos várias. Não são tribos, desculpa, são tabancas. Tabancas são. Tabancas, eu lembro dessas palavras que falam da Isso. igreja. O que acontece em uma tabanca? Tem um líder religioso, que tem uma Uhum. mesquita, tem um líder religioso, eles leem o Alcorão, eles aplicam o Alcorão e normalmente eles são muito fechados para outras coisas. Porém, o que Deus tem feito lá é surreal a ponto de chegar uma pessoa cristã, conversar, perguntar, eu posso entregar a Bíblia em áudio, eu posso evangelizar, eu posso falar de Jesus. Se o líder religioso fala sim, você pode. Se ele fala não, você não pode. Uma Uhum. equipe, a nossa não, mas uma equipe foi apedrejada lá, gritaram. Foi algo mais intenso, mas conosco, graças a Deus, não aconteceu. Eles estavam sedentos. Eles queriam saber, eles queriam se aproximar, queriam que a gente orasse pelos enfermos. Eu orei por muitas pessoas, muitas pessoas. Lá, infelizmente, tem muitos feiticeiros, demais, demais, demais. A criança nasce, já enchem de pergaminhos, de coisas pelo corpo dela. As meninas sofrem mutilação genital por volta de 7 a 6 anos, mais ou menos, às vezes mais jovens. Como que é uma mutilação genital? Então, são cortados os grandes lábios da vagina da mulher, e assim você pensa, tá bom, é com um bisturi, né? Não, é com uma faquinha ali, tá? Não tem anestesia, não tem limpeza, não tem higiene, não tem pontos. O que isso faz? Isso gera uma lesão tão grave, mas tão grave, a ponto de atrofiar o canal vaginal. Então, assim, é uma mulher que ela não consegue ter relação sexual, ela não consegue fazer um exame ginecológico, só que ela é dada em casamento por volta de 13 a 14 anos. Então, assim, o que acontece com essa mulher? Ela é estuprada, entendeu? Ela sofre. Nossa. Bancas, então, é uma casa, você fala assim, nossa, mas que casa grande, né, que tem aqui. Sim, um homem tem por volta de 10 mulheres, e cada mulher dorme em seu quarto com os filhos que ele tem com essas mulheres. E quando ele quer dormir com elas, elas não têm direito à escolha, quando ele quer dormir, ele entra no quarto de uma, tem relação com elas, e as crianças ficam ali juntas, vendo tudo, escutando tudo. A mulher, ela é tratada como um lixo. Assim, é péssimo, é muito difícil, é cruel. Elas trabalham, os homens não trabalham. Então, você chega na tabanca, tem um monte de criança, um monte, e um monte de homem. Por quê? Porque a mulher, ela é imunda. Objeto. Eles Ela é um usam. objeto. Ela é um objeto e tem uma característica de imunda. Então, ela tem que servir, ela tá aí para servir. É diabólico, não é Diabólico. normal. É assim, você conversa, você vê, você escuta e você não entende. Você fala, não, peraí, isso não existe. Como isso ainda existe? Pois é. E Jesus não quer isso para nenhuma mulher. Ele nos amou. exatamente. O homem tem que amar a mulher como É, Cristo amou a igreja. exatamente. O que ele Eu ia fez? Ele falar deu sobre isso. vida, sabe? Vida pela igreja. Então, assim, Proteção. não é para ser assim. Mas é lindo porque a gente começa a entregar as Bíblias em áudio, a gente começa a conversar, a gente começa a entrar nas casas. Eu entrei em casas e, por incrível que pareça, assim, é aquela terra batida e as mulheres limpam sem parar. Elas passam as crianças, elas põem as crianças normalmente também para passar uma vassourinha que elas fazem com as plantas, né? O Uhum. tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, antes de entrar na casa, você tira o sapato, você entra e você sai com o pé limpinho. Porque não tá sujo mesmo, né? E praticamente 99% é muçulmano, né? Uhum. Uma porcentagem é o muçulmano radical, outra porcentagem não. E dizem que quando é com os radicais a coisa é muito, muito mais complexa. E, e também um grande problema que acontece lá é o estupro das próprias crianças
que vivem dentro das casas. Porque como elas veem os pais tendo relação, as coisas acontecendo, normalmente acontece do filho que ele tem com a outra mulher estuprar a outra pequena. Essas coisas acontecem. Uma missionária ficou doente e teve que abandonar o campo porque ela presenciou coisas horríveis e ela quis fazer algo. Só que não há justiça. Não há justiça, não tá bom. Aqui eu sei que tem muitas falhas. Eu não tô falando que não existem falhas no sistema, mas assim, você chama a polícia vem. Lá não tem isso, sabe? Não As tem. crianças sofrem e ninguém faz nada. Aí nós fomos também numa casa de crianças com problemas neurológicos que nasceu com problema neurológico, são jogados aos porcos, jogados pelas ruas, eles abandonam. Então eles são levados para uma casa. Nessa casa, quem cuida? Um voluntário ou elas próprias, uma ajuda a outra. Então, Nossa. tipo assim, aqui não tem perna, passa pano e faz comida. Aqui tem perna, sei lá, faz alguma coisa com o pé. Aqui tem só uma mão, consegue pegar as coisas, troca a fralda do outro. É sub-humano, sabe? É muito difícil mesmo. E eles vivem de doações, de missionários. São só missionários que ajudam essas pessoas. É muito grande o projeto que tem lá, é muito bom, graças a Deus. E quando a gente foi lá, o que eles queriam de mim e do Douglas? Exercício, como que eu ganho força, como que eu me movimento, como que eu faço isso. E assim, foi tão especial porque a gente pode ter um tempo com eles de dança, de conhecer a rotina deles, de ensinar técnicas, de conversar. Tem um que é tetraplégico e ele é bem pequenininho, então ele fica todo na cadeirinha. Então, como alongar ele, como esticar, o que fazer, o que não fazer. São conhecimentos que, assim, agora eu entendo. Por que lá atrás Deus tocou no meu coração na fisioterapia? Porque um dia eu precisei fazer fisioterapia com aquela moça que foi atenciosa e que me tocou no coração de eu escolher essa profissão e as coisas fluindo e aconteceram para isso, né? E fecharam isso, porque, por exemplo, eu não sou da área da pélvica, eu não trabalho com incontinência urinária, com mutilação, eu não trabalho com isso, mas Deus me tornou líder de mulheres e tinham mulheres que trabalhavam com especialistas. E elas me montaram para mim e fizeram, olha, Gabi, você tem que falar. Eu levei até uma vagina, né, para ensinar como fazer as massagens perineais, como ensinar. Aí elas doaram lubrificante para eu levar, porque tem que ser feito com lubrificante. Como fazer uma analgesia local com absorvente quentinho. A igreja doou um monte de absorvente, eu levei. Foi uma benção. Então, assim, como tudo aconteceu, foi tudo ele. Não teve nada das minhas mãos, foi tudo Deus. Ele que colocou tudo. E tudo fluiu super bem. Foi uma benção passar por isso lá. Na volta, a gente estava muito. A Cris tem uma pergunta. Lá Legal. você conheceu alguma família que era convertida ao cristianismo? Olha aqui como Deus é maravilhoso. Quando nós estávamos no hospital, essa mulher que estava para dar à luz com o bebê que estava sentado, então eram gêmeos, ninguém Ah, sabia isso que eu que ia era falar para você falar dos gêmeos. isso, ninguém sabia que eram gêmeos, nem ela, porque ela não lá Porque no pré-natal. é isso. Eles não têm pré-natal, né, Gabi, igual a gente. Isso, então, mas assim, não ter nada ali, nem para saber quantas crianças tem, né? É muito. E assim, mais de 90%, ou seja, quase todas morrem depois da cesárea. Por quê? A cesárea são 7 camadas até a gente chegar no bebê. Eles não costuram todas as camadas, eles fazem de qualquer jeito. É algo assim. Envolve muitos problemas, porque assim, a culpa é do médico, só que é um médico que com o salário atrasado há muitos meses, sem nenhuma qualidade de trabalho. A gente está falando de péssimas condições, não tem ventilador, sabe assim, não tem nada, e o calor é 45, 46 graus o tempo inteiro. Só de noite dá uma melhoradinha, mas de manhã muito cedo o sol já tá rachando. E
e muitos desestimulados, não tem férias, não tem nada. Então, a ponto das enfermeiras cobrarem para a mãe poder levar a criança embora. Senão a criança fica dentro do hospital e a mãe fica na porta, fica lá na porta, passando fome, passando. Alguém dá um pão, ela fica ali, entra, amamenta, volta. Normalmente também o índice de HIV é muito alto, daí as crianças adquirem HIV com a amamentação. Enfim, mas falando do cristianismo. O que aconteceu? Lá, essa mulher, que a gente não sabia que ela estava grávida, e nem ela mesma, que os dois bebês nasceram, e ela não precisou da cesárea, graças a Deus, foi graças a ele. As missionárias foram, depois de 2 dias, lá na tabanca dela, na vila dela, visitar. E eles entregaram a vida para Jesus. De forma completa. O que acontece é o seguinte: a gente está falando de uma cultura imposta de muitos anos. Então, um marido sempre, praticamente, tem mais de uma esposa. Quando entra o cristianismo, tudo precisa ser revisto. Então, qual é o trabalho mais minucioso que o missionário faz e que é um pouco cansativo? Agora ele começa a discipular. Porque agora ele vai ter que ficar só com uma mulher. O que vai acontecer com as outras mulheres? O que vai acontecer com os outros filhos? Como esse processo começa a acontecer? Então, alguns às vezes se negam porque não querem isso. Mas grande parte, quando entende... É que também a cultura é enraizada, né, Gabi? Às vezes não é só o espiritual, mas a cultura tá ali e a pessoa acaba não conseguindo largar. Tá tão enraizado, tá tão ruim, que a pessoa não consegue enxergar. Não, mas então para mim ter Jesus eu vou ter que largar isso aqui e prefere ficar sofrendo, né? E é sofrimento mesmo. É É muito, muito, sofrimento. muito, muito cruel, assim, horrível. Mas nós conhecemos várias famílias que receberam a Bíblia, que os missionários ficam indo lá. Eu acho que é uma vez ou 2 vezes na semana que eles vão. E assim, é um trabalho tenso, gente, porque tem lugares que nós fomos que a van não chega. E porque é assim, ó, é horrível de chegar lá. Mas você chega lá, pá, dá de cara com uma mesquita. E daí? Você vai ficar com medo? Você vai recuar? Não, a gente entra, a gente faz e cumpre aquilo que Deus chamou para fazer. E eles vão lá 2 vezes na semana, quantas vezes? E vão evangelizando e vão discipulando essas pessoas. Inclusive, eu não conheci, mas o Douglas conheceu um que ele era professor do Alcorão. Ele tinha, e as crianças apanham muito, até elas não decorarem o Alcorão, elas apanham, elas ficam sem comer dias e mais dias e mais dias. É muito cruel. E ele era professor do Alcorão. E ele foi convertido. E ele, assim, a vida dele completamente transformada. E hoje ele é extremamente perseguido. Ele tem uma rádio, que é a única rádio cristã. Esse rapaz que se converteu, que o Douglas conheceu, ele tinha outras esposas? Agora o Du tá com o neném, pra ele ficar calmo. Então eu não vou conseguir perguntar, mas eu acho que sim. Porque tem uma pergunta da Tamstata. Ela pergunta o que que acontece com as esposas que são largadas. Tipo, ele se converteu, enfim, é ensinado a ficar com uma mulher só. O que que acontece com as outras? Então, isso é algo que eu não sei direito. Aham. É, eles estão estudando formas de como fazer, de como lidar. Para não deixar desamparadas, né? Isso, normalmente elas vão para a base da Jocum, que Ah, lá tem estrutura, né? Aí as coisas começam a trabalhar na Jocum, começam coisas a acontecer. Tem algumas vilas específicas também. É porque assim, tudo é muito novo. sim, Então, sim. como ninguém nunca se posicionou para fazer isso lá, e agora, na verdade, agora não. O projeto já é antigo. Ele tem uma média de 12, não, desculpa, acho que são 32 anos, uma coisa assim. Só que até a gente conseguir entrar nas casas, entrar no centro de saúde, entrar nos hospitais, isso Vai foi demorar assim. décadas, demora décadas, não é rápido. Agora a maternidade lá, que vai ser a maternidade escola, para treinar as doulas, treinar as pessoas, está quase pronta. Então, assim, Graças a isso Deus. começando também vai ser revolucionário para o país, porque nunca teve nada disso. Hoje lá são 500 mil pessoas para um hospital. E um detalhe, Nossa. não tem ônibus, não tem metrô, um ou outro tem carro, é muito difícil porque é super caro. Então, assim, como eles andam? Essa gestante de gêmeos, ela andou uma média de, eu não sei se foram 20 quilômetros, uma coisa assim, para chegar no hospital. Nossa. Então, é muito difícil lidar com tudo isso, mas eu sei que eles estão conseguindo, sim, de uma forma
correta, certinha, né? Estão conseguindo sim. Enfim, e eu acho que eu Tava respondi. falando da mãe que teve gêmeos, que foi Deus que ajudou as crianças a virar e foi parto normal. Isso, e aí a família foi visitada depois, aceitaram a Cristo, estão nesse processo, né, de discipulado e tudo mais. Assim como diversas outras famílias que, depois que a Bíblia é entregue em áudio, a gente instala no celular, a gente ensina como faz. Todo mundo tem celular. Eles têm uma caixa que eles, lá é muito sol, então eles deixam essa caixa no sol o dia inteiro. Essa caixa Uhum. pega a bateria, eles conectam o celular ali e carregam o celular. Porque, infelizmente, lá eles só têm WhatsApp, Instagram e eu acho que é TikTok, uma coisa assim. Todo o resto é boicotado, é cortado. Eles não têm Google, eles não têm base de dados científico, eles não têm acesso a algumas. Na verdade, as informações são filtradas, não chega a tudo. Eles ficam assim fechados em um mundinho. Eu cheguei em um lugar lá e a menina queria tirar um monte de foto comigo para postar no Instagram. Falei, mas não é um Instagram liberado, porque, por exemplo, a gente tem o nosso Instagram que a gente consegue ver várias coisas informativas. Lá não, é só o que eles deixam. Nossa. É um outro mundo, né? Ô, Gabi, a gente já está caminhando para o final. O que que você aprendeu, assim, que você trouxe para você com essa experiência lá, na missão? A principal de todas é que assim, é, tudo vem dele, é pra ele, é por ele. E, e não há nada. Às vezes a gente quer colocar as nossas mãos para fazer as coisas, as mãos para fazer as coisas, mas não vai dar, não vai ser, não é assim. Ou a gente entrega, confia e faz aquilo que ele chamou para fazer e para de querer sentar no trono e tomar as próprias decisões, ou senão nunca vai sair do lugar, não vai adiantar. Porque quando não é pela força, não, é o Espírito Santo. Quando ele começa a agir, as coisas começam a acontecer e e aí vai, né? Aquilo que tá travado, ai, tá travado. Por que tá travado, né? Porque tá com a sua mão e não é para ser a sua mão. Então, eu acredito que foi o principal de tudo. Meu coração foi completamente transformado, completamente mesmo. E ao contrário, foi o que eu falei pro Douglas. Nós fomos porque Deus chamou, porque Deus colocou isso no nosso coração, abriu todas as portas e empurrou, falou: é agora, pega, Vai. né? Amar a Deus acima de todas as coisas, buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. E que tudo será acrescentado depois disso. E. Ai, mas eu ia falar uma coisa, enfim, que nós somos exatamente por isso, para isso, né? A nossa igreja tem uma pasta de expectativas, que é a Uhum. pasta de expectativas dos pastores. Eu nem sabia que tinha viagem missionária. Eu nem Uau, legal. quando foi falado disso, eu falei, nossa, eu não sabia. E eu não fui por causa disso, nunca tinha pensado nisso. E aí é, é lindo, porque é mais uma vez Deus fazendo coisas Deus te guiando, o Espírito Santo te guiando. o tempo Por- todo. Porque a nossa igreja tem esse trabalho, essa preocupação com missões, né? Mas Deus falou antes no seu coração e você foi justamente para a igreja onde tem esse tipo de trabalho. Que sensacional. Exatamente. Que lindo, Gabi. Eu conheci algumas coisinhas da sua história, mas eu tô aqui pensando, nossa, que lindo. Essa busca sua, sempre por um propósito, sempre por um preenchimento de Deus. E o Senhor foi preenchendo gradativamente, né? Te preparava aqui e levava para o próximo nível, preparava e levava para o próximo nível. Que lindo, que lindo. Nossa, eu queria que você deixasse as suas últimas considerações. E eu quero te agradecer por ter aceito o meu convite. Eu tenho certeza que tocou o coração de muita gente. O pessoal não saiu daqui, ó. Tem 12 pessoas aqui. Chegamos a 17 pessoas. O pessoal está aqui assistindo. Obrigada por sua participação. E deixa aí as suas últimas considerações para a gente. Pode ficar à vontade. Fala aí o que está no seu coração. Tá bom. Eu falei bastante, né, gente? Nossa, olha, nossa, passou acho que muito mais tempo do que era para ser. Mas Imagina!
Eu compartilhei com muito amor, uma vida completamente transformada. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu tenho muita vergonha de falar de quem eu era, mas de quem eu sou hoje, não. Eu tenho muito, muito orgulho mesmo. E eu sei que tudo que eu passei, hoje eu posso ensinar muitas e muitas pessoas a que você não precisa passar por isso. Amém. E quem tiver qualquer outra dúvida, qualquer outra coisa que quiser me perguntar, eu tô aqui. Se não quiser perguntar nada, se tiver um pedido de oração, pode mandar para mim. E é Tá isso. na hora, viu, gente? Amei, amei participar. Ai, obrigada. Eu amei, amei, amei esse tempo aqui com você. E eu quero lembrar vocês, gente, que amanhã vai ter live. Vai ser com o João, não vai ser eu, vai ser o João entrevistando o nosso pastor, o pastor Lucas. Vai ser amanhã a live com o pastor Lucas. Também tem um testemunho maravilhoso. Vai estar aqui com o João. E na quarta-feira vai ser o João com o Eliel. O Eliel é o irmão da minha melhor amiga, que por coincidência é amigo do Elias. Então vai estar o João com o Eliel e Elias na quarta-feira. Qual é o horário, João, das lives? Às 20. Às 20. Tanto amanhã com o pastor Lucas, quanto quarta-feira com o Eliel e o Elias. Estão convidados para entrar. Aí vai ser no perfil do João, tá? Vai ser no perfil do João essa live. Mas é isso, gente. Obrigada, viu, Gabi? Deus abençoe muito você. Muito obrigada mesmo. Que o Senhor continue te usando cada vez mais. Que o Senhor possa fazer o rosto dele resplandecer sobre você e o Douglas, em nome de Jesus. E eu sou muito grata pela sua vida, pela a sua amizade, porque o seu sorriso me cativou. O dia que for contar um pouquinho da minha história pro pessoal, você vai estar também na minha história. Deus abençoe, viu? Obrigada, amiga. Que Deus te abençoe. Gente, obrigada. Fica com Deus, tá? A live vai ficar gravada e quem não assistiu pode assistir. Beijo, fica com Deus. Amém. Tchau, Ju. Tchau.